Olá, bem-vindos ao canal Segure-me. Sou Luiz Brusadin e nesse episódio vou continuar abordando o tema sobre o congelamento de riscos e como esse assunto está relacionado com o artigo 769 do Código Civil, o que vai permitir evitar as armadilhas e pegadinhas na hora de escolher e contratar o seu plano de seguro de vida. Fiquem comigo. Se eu puder indicar os vídeos a serem vistos com mais atenção, recomendo o conteúdo deste vídeo e do episódio que fala sobre declaração pessoal de saúde e o processo de contratação. Os fatos e conceitos apresentados nesses dois vídeos são os mais importantes para evitar armadilhas e pegadinhas na contratação de um seguro de vida. Já comentei um pouco sobre o conceito do congelamento de riscos no episódio que descreve o tipo de seguro comum, mas vou me aprofundar um pouco mais. Esse conceito é decorrente do artigo 769 do Código Civil, que diz: Artigo 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. Parágrafo 1º. O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco, sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. Parágrafo 2º. A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Qual o problema com esse artigo? Bom, são vários. Vamos supor que eu tenha um seguro de vida já há 20 anos. 20 anos pagando um seguro de vida. E, pelo que diz o nosso Código Civil, ele permite que, por exemplo, se eu de repente fosse diagnosticado com uma doença grave, como um câncer de pulmão, por exemplo, pelas normas eu seria obrigado a avisar a seguradora assim que eu recebesse o diagnóstico. Caso eu não avisasse, poderia ser acusado de omissão de má-fé. Essa mesma seguradora, novamente, de acordo com as normas, assim que fosse comunicada, teria 15 dias para me responder se quer ou não manter o meu seguro. Caso ela decidisse recusar a minha apólice, a seguradora poderia cancelar o meu contrato 30 dias após me notificar. Mas as seguradoras efetivamente fazem isso na prática? Se isso ocorresse, entendemos que a repercussão seria muito grande na mídia. E, na minha experiência de mais de 25 anos, não tive contato com nenhum caso prático e, pesquisando, não encontramos nenhum caso específico no Reclame Aqui ou no Jus Brasil, mas isso não é uma prova definitiva que não possa acontecer. Caso você saiba de algum caso, nos comunique. Temos muito interesse em acompanhar essa situação. Outro fato é que pouca gente sabe que precisa avisar a seguradora sobre todo fato relevante que altera a natureza dos seus riscos pessoais. Está aí mais um problema com a redação deste artigo. O que é considerado fato relevante? Considerando o problema que existe na redação desse artigo, algumas seguradoras incluem alguns esclarecimentos de conduta própria, ou seja, cláusulas, em suas condições gerais, com o objetivo de amenizar os efeitos negativos deste artigo. Algumas seguradoras apelidaram essas cláusulas de congelamento de riscos, mas há algumas armadilhas e pegadinhas em certas colocações que vamos procurar demonstrar. Queremos deixar bem claro que há uma preocupação nas seguradoras com o poder que possuem por causa deste artigo e buscam dar maiores esclarecimentos de conduta. Uma boa parte das seguradoras somente repete em suas condições gerais o que está escrito na lei. Portanto, nós olhamos com bons olhos e recomendamos aos nossos clientes que procurem as seguradoras que têm preocupações adicionais quanto aos esclarecimentos deste artigo. Você vai encontrar mais essa preocupação nas seguradoras especializadas em seguros de pessoas.
E como essas seguradoras especializadas vendem vários tipos de planos de seguro, estas cláusulas são mais vistas em seguros temporários e seguros de vida toda do que nos seguros comuns. Mas isso não quer dizer que não existam seguros comuns que possuam essas cláusulas. Vamos agora para exemplos que chamamos de esclarecimentos do tipo 1. Essa é uma classificação que criamos na Segure-me, mas que são comunicadas como cláusulas de congelamento de risco. Trazemos vários exemplos para mostrar que, da mesma forma que há muitas seguradoras que não se preocupam em esclarecer a conduta perante a este artigo, há muitas outras que levam esse ponto mais a sério. Exemplo 1. O segurado é obrigado a comunicar à seguradora, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura se for provado que se iniciou de má-fé. Contudo, a seguradora não utilizará a informação de agravamento do risco para alterar direitos e deveres ora previstos nestas condições gerais, incluindo a decisão de restringir a cobertura ou cobrar a diferença de prêmio. Exemplo 2. O seguro não poderá ser cancelado pela seguradora sobre alegação de alteração da natureza dos riscos. Exemplo 3. A apólice não poderá ser cancelada pela seguradora durante a sua vigência sobre alegação de alteração da natureza dos riscos. Exemplo 4. Devido à estruturação técnica deste seguro, a seguradora não utilizará a informação de agravamento do risco coberto para alterar direitos e deveres ora previstos nestas condições gerais e especiais, incluindo a decisão de cancelar o seguro, restringir a cobertura ou cobrar a diferença de prêmio. Exemplo 5. Devido à estruturação técnica das coberturas de morte, a seguradora não utilizará a informação de agravamento do risco coberto durante a vigência do seguro para alterar direitos e deveres ora previstos nessas condições gerais e especiais, incluindo a decisão de cancelar o seguro, restringir a cobertura ou cobrar a diferença de prêmio. Exemplo 6. Devido à estruturação técnica deste seguro, a seguradora não utilizará essa informação para alterar direitos e deveres ora previstos nas condições gerais e especiais, incluindo a decisão de cancelar o seguro ou mesmo restringir a cobertura ou cobrar a diferença de prêmio. Exemplo 7. Contudo, a comunicação de agravamento de risco pelo segurado não gerará cancelamento do seguro, restrição de cobertura ou alteração de prêmio, salvo no caso de comprovada a má-fé. Em sua essência, esses esclarecimentos ou cláusulas são bem parecidas. O que essas dizem essencialmente é que você deve comunicar tudo o que é considerado relevante, mas que o seu seguro não será cancelado, independente de qual seja o fato comunicado. Mas o que acontece se eu não comunicar algo considerado relevante? Se o seguro não for cancelado independentemente do que seja comunicado, qual o propósito de eu precisar comunicar? Bom, são boas perguntas. Infelizmente, não temos boas respostas. Na nossa opinião, se o seguro não será cancelado, a seguradora poderia não exigir que essas alterações fossem comunicadas. Afinal, se não será cancelado, qual a finalidade desse aviso? Nós já questionamos algumas seguradoras sobre este ponto. Algumas delas nos informam que precisam dessas informações para fazer suas provisões e também comunicar possíveis eventos para as resseguradoras. As resseguradoras são seguradoras das seguradoras, que ajudam as seguradoras a diluírem seus riscos e assim limitar perdas e honrarem as suas indenizações. Importante, o fato das seguradoras informarem que não irão cancelar o seguro em caso de modificação do risco
não implica que valha para todas as coberturas. Essa cláusula garante a cobertura principal de morte por qualquer causa, mas pode não garantir outras coberturas, como, por exemplo, a cobertura de doenças graves ou de invalidez. Em nosso entendimento, se existe a cláusula de que a cobertura principal não será cancelada, entendemos que, mesmo que a seguradora não seja avisada de uma mudança nas condições de risco, ela não poderá negar uma indenização por esse motivo. Mas a nossa recomendação é sempre evitar possíveis situações de dúvida e avisar sempre a seguradora sobre os fatos relevantes de acordo com as condições gerais de cada plano de seguro. Finalmente, existem seguradoras que entendem melhor que essa questão pode gerar dúvidas e são mais claras sobre o que precisa ser avisado e quais são as consequências. Veja esses exemplos. Chamamos essa cláusula de esclarecimentos do tipo 2, reforçando que essa é uma classificação interna da Seguridade. Exemplo 1. Nos casos em que o aviso de agravação do risco for gerado por doença, a seguradora não utilizará essa informação durante a vigência do seguro para alterar direitos e deveres previstos nesse regulamento, incluindo a decisão de cancelar o seguro, restringir a cobertura ou cobrar a diferença de prêmio. Exemplo 2. Doenças desenvolvidas e ou descobertas após o início da vigência do seguro não será motivo de nova análise de risco e, portanto, não há necessidade de serem comunicadas. Aqui são dois exemplos diferentes, mas que são mais claros e específicos em relação aos exemplos anteriores. No primeiro caso, a seguradora é explícita, não tomará nenhuma ação de cancelamento para a notificação de um diagnóstico de doença após a contratação do seguro. No segundo caso, a seguradora afirma que não é preciso nem avisar, o que é muito melhor em nossa opinião. Mas é importante notar que essas seguradoras estão sendo claras somente quanto a um ponto específico, que é a notificação de diagnósticos de doenças após a contratação do seguro, mas não está esclarecendo sobre outras questões consideradas relevantes e o que farão nesses outros casos. Vamos ver algumas situações de avanços que surgiram recentemente em algumas seguradoras que chamamos de tipo 3, lembrando-se que trata de uma classificação interna nossa. Exemplo 1. O segurado está obrigado a comunicar à seguradora logo que saiba qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura se ficar comprovado que silenciou de má fé. Consideram-se alterações do risco as seguintes ocorrências: A. Mudança de profissão do segurado. B. Mudança de residência para outro país. C. O hábito de fumar. D. Costume de viajar em aeronaves pequenas, táxis aéreos, aeronaves particulares, helicópteros, etc. Exemplo 2. Quaisquer alterações ocorridas durante a vigência da apólice que implique a modificação na natureza dos riscos cobertos deverão ser comunicadas para que se façam os ajustes necessários. Consideram-se alterações de risco as seguintes ocorrências: A. Mudança de profissão do segurado. B. Mudança de residência do segurado para outro país. C. Prática de esportes, profissional ou amador, como esqui, paraquedismo, escalada, motovelocidade e demais esportes considerados de alto risco. Veja que avanço. Aqui está detalhado exatamente o que a seguradora considera relevante. As seguradoras que combinam cláusulas do tipo 1 com cláusulas do tipo 3, e existem seguradoras que fizeram isso, em nossa opinião, são as que realmente estão anulando totalmente o efeito negativo que existe no artigo 769. Mas consideramos também um avanço qualquer tipo de cláusula nesse sentido, principalmente as cláusulas do tipo 2, que ao menos endereçam a questão do diagnóstico de doenças após a contratação do seguro. Algumas seguradoras citam exemplos do que seriam riscos relevantes, mas não são objetivas
como os casos apresentados, que afirmam categoricamente o que é necessário, sendo que todo mais que não foi citado não precisa ser comunicado. Nos casos em que se cita como mero exemplo, nós nem levamos em consideração. O interessante é que os seguros que estão resolvendo melhor essa questão são os do tipo comum. Embora as seguradoras que trabalhem mais focadas em outros tipos de seguro façam uma comunicação maior no sentido de que estão congelando os riscos. Nossa recomendação é a de ler as condições gerais e fazer sempre as comunicações conforme solicitado. Dê preferência para as seguradoras que têm cláusulas mais claras. Outra comunicação que algumas seguradoras fazem para se mostrar como uma postura mais positiva em relação aos segurados são as cláusulas de não negação de cobertura para doenças pré-existentes após um período. Mas esse é um assunto para um próximo episódio. Espero que este episódio tenha esclarecido pontos relevantes para que você possa ficar alerta e conseguir escolher bem qual é o plano de seguro que poderá lhe atender melhor e evitar planos com condições gerais menos favoráveis, ou até mesmo revisitar as condições do plano de seguro que você tem e, eventualmente, comunicar fatos que considera relevante à sua seguradora, formalizando assim o seu dever e preservando direitos. Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, sugestões e dúvidas e até breve!